Olá! E aí, cá estou eu aqui no vídeo 3. Então é um mutirão dos vídeos com a mesma roupa. E aí, tudo bem com vocês? Pois então, vamos lá. Para quem me acompanha aqui no canal, né, eu já pontuei, já retratei que eu fui militar temporária, servi na Marinha do Brasil pelo período de 8 anos. Então, eu já gravei nesse mês de maio 2 vídeos falando inicialmente do perfil de que pretende seguir a área do militarismo. E no vídeo 2, eu fiz um recorte histórico falando do serviço social na Força, na Marinha. E também falei um pouquinho, né, da diferença do militar de carreira e do militar temporário. E no vídeo 3 eu separei aqui, como eu posso dizer, grandes momentos, grandes atuações, grandes intervenções, case studio ou estudos de caso, né, das minhas vivências referente quando eu estava na Força. Eu fiquei do ano de 2013 até 2021, ou seja, 8 anos, e fui licenciada com a titulação máxima, que é de capitão-tenente. Então, no vídeo hoje, no vídeo 3, no terceiro vídeo, eu vou retratar um pouquinho sobre isso. Eu sou professora Paula Devanir, sou assistente social, tenho 20 anos de atuação. E hoje eu estou como técnica social em um projeto socioambiental e urbanístico aqui na cidade de Salvador. Já gostou do vídeo? Então vem comigo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like que é super importante para o crescimento e fortalecimento do canal. E também deixe o seu comentário. Você sabia da existência do serviço social no militarismo? Pois então, vamos ao vídeo 3. Roda a vinheta! Então, vamos lá, né? Eu deixei aqui registrado que no vídeo 2 eu até deixei para retratar nesse vídeo 3. Que inicialmente o núcleo de assistência social, ele era tratado, né, como NSAI-PM, porque tudo na Marinha é sigla. Então, ele era núcleo de serviço de assistência integrada ao pessoal da Marinha. Então, não era visto, né, a terminologia não era vista com bons olhos frente à questão da política. E a norma, ela sempre passa por revisão. Então, a cada revisão, algumas terminologias atuais são inseridas, nós atuamos em consonância com as legislações sociais vigentes. Então, é importante, né? Existe um corpo de técnicos, de profissionais que fazem essa revisão. Então, continuando. Foram vivenciadas, né, vários contextos e apesar da minha experiência, da minha inexperiência no campo, né, de atuação do militarismo, a minha expertise profissional, a minha qualificação, a minha vontade sempre de aprender mais, de absorver, de sentir aonde eu estava, né, inserido, o que é que eu iria fazer. Isso me propiciou realizar e implantar várias ações assertivas no núcleo de assistência social. Não foi fácil, aí é uma frase que eu sempre uso, não foi fácil, no início não foi fácil. Mas quem foi que disse que eu não gosto de desafios? Pois é, não foi fácil, né? Tudo na Marinha, você toma um aperto e toma um aperto na frente de quem quer que seja. Eu lembro que eu iniciei meu curso de formação em outubro e durou 45 dias, eu me formei em novembro. E quando eu já cheguei eu passei uma semana vinculada à parte administrativa do quartel. E uma semana depois que eu e a outra colega que foi servir comigo, que nós fomos para o nosso setor. E nisso, né, quando eu cheguei, já foi assim um pouco
antes do final do ano e teria o recesso, né? E já estava naquela questão de fechamento, de balanço, de entrega de relatório. Então, assim, eu não tinha muito o que fazer a não ser me aprofundar, perguntar, ler, né, procurar as normativas, saber como era a rotina, né, do setor e assim por diante. Aí eu lembro que ligaram na sala que eu ficava e perguntaram até quando ia ter expediente. E eu, inocentemente, que eu não vi problema nenhum, eu falei, vai ter uma despedida aqui, que era a despedida da colega, e eu não sei se vai ter expediente hoje. Só fiz falar isso e desliguei. A encarregada ouviu, me chamou na sala dela e, ó, o aperto. Quem mandou você falar isso? Quem foi que lhe autorizou você falar isso? Eu, ó, comandante, eu falei alguma coisa demais. Ela falou sim. Quem lhe autorizou a dizer que não vai ter expediente? Que até quando vai ter expediente? Eu sei que, ó, tomei meu aperto. E quando o antigo fala, você não pode falar nada, né? E eu ainda estava me moldando. E eu sei dizer que esse foi meu primeiro, eu digo aperto feliz. Esse foi meu primeiro aperto feliz dos inúmeros que eu tomei ao longo dos 8 anos. Mas vamos para frente. Então, quando eu cheguei no setor, né, a colega que me antecedeu, que inclusive eu conhecia, mas não sabia que ela estava lá, ela estudou comigo na mesma faculdade, né, ela se adaptou à rotina do setor, mas não se adaptou à rotina militar e pediu baixa, pediu para ser licenciada. Então, assim, muitas coisas aconteciam soltas, né? O que é que eu quero dizer com isso? Dentro do programa de apoio socioeconômico, existe o projeto, né, da educação financeira. Então, esse projeto ele engloba várias ações, né? A concessão dos benefícios socioassistenciais, as ações para você fazer com que o militar saia daquela questão do endividamento. Então, você pode fazer palestra, oficina, roda de conversa, um curso, né? E assim por diante. E, assim, pelo fato da instituição, né, ter um recurso específico para isso, que é diferente daqui de fora, né, que é tudo com maior sacrifício, então tudo tinha e muito, né, tudo era licitado e assim, uma licitação bem gorda, digamos assim. E no programa de apoio socioeconômico para a concessão dos benefícios socioassistenciais, era cesta básica, kit escolar no período, né, de dezembro, janeiro, fevereiro, concessão de fralda geriátrica e fralda infantil, concessão de órteses e próteses, né, moleta, cadeira de rodas, aparelho auditivo, óculos e assim por diante, uma série de benefícios que eram concedidos. E como em todo lugar, o carro-chefe era a cesta básica. Só que quando eu fui ver como era o processo de concessão, de avaliação socioeconômica, eu achei que era tudo muito solto. Ou seja, a pessoa ia lá, né, fazia, a profissional fazia o seu atendimento, fazia o estudo socioeconômico e concedia a cesta básica de acordo com o seu entendimento. E não tinha um plano de acompanhamento para saber, não, ele recebeu uma cesta básica por 3 meses seguidos, e dentro desses 3 meses seguidos, o que foi que melhorou? O que foi feito para melhorar? Qual foi as estratégias traçadas? Qual foi o combinado, né, frente ao usuário para poder verificar, né, a melhora? Ele foi inserido em algo mais? Então, ficava tudo muito solto. Então, tinha, assim, como eu digo, um usuário de repetição, que constantemente ele estava aí. Às vezes, emendava, pegava por 3 meses seguidos e fazia uma nova avaliação e permanecia por mais 3 meses, 4 meses, 6 meses, dependendo da necessidade do entendimento da colega. Então, eu já achei isso estranho, né? Que não tinha, né, essas perguntas.
E logo quando cheguei, eu não podia já chegar questionando como era, como não era. Eu fui me apropriando, estudando, fazendo sempre o recorte no prontuário do usuário, né? Porque lá cada usuário tem o seu prontuário individual, então eu fui me apropriando. E no decorrer do processo, né, eu sentei para conversar com a encarregada, né, do setor, que tem que ser assistente social, e eu falei para ela, disse, ó, comandante, eu observei aqui, fiz uma lista enorme daqueles usuários que eram usuários de repetição. Ó, esses usuários, né, receberam tantas cestas, né, nesse decorrer, não teve perspectiva de melhora, ele não foi inserido em nada, não teve um acompanhamento direto. Eu pensei em fazer assim, dessa forma, a senhora permite? Aí fui mostrando para ela, né? E procurando ganhar confiança, porque se é um povo que acha que o paisano não tem qualificação e nem capacidade técnica para gerir nada dentro de uma instituição militar, são os próprios militares. Pois é. Aí fui conversando com ela, né, mostrando tudo, mostrando, né, todos os pontos que eu tinha anotado, e ela me autorizou. Por quê? Porque antes o usuário ia, eu fazia o atendimento, né, fazia o estudo socioeconômico e ia até ela para poder conversar com ela, discutir o caso, e ela que determinava se seria liberado ou não o benefício. Assim, eu tinha condição técnica, qualificação técnica, para dar o parecer ali na hora, mediante a avaliação socioeconômica e o estudo social. E, assim, isso me incomodou bastante no início. Por isso que eu parti, né, dessa forma de, né, buscar os usuários de repetição e procurar traçar um plano, né, que esse usuário de repetição descobriu por que ele estava repetindo. Então, aí eu descobri que tinha, um exemplo, tinha uma usuária mesmo que ela era pensionista, né? O pai já falecido, deixou uma pensão para ela e para as irmãs, era um valor, assim, não muito significativo, mas era um valor. E ela morava sozinha. E a cesta de lá, né, inicialmente já era uma cesta muito boa. E depois da minha chegada, ainda se tornou uma cesta melhor. Então, vinham muitos itens, uma quantidade considerável. E que você mensurando durante um mês para uma pessoa só, não faria jus ela receber mensalmente uma cesta, sendo a composição familiar dela de uma única pessoa. Então, era uma usuária de repetição que estava lá todo mês. Aí chegou um determinado momento que eu perguntei, se você mora só, e em um mês você consome esses itens todos, que não é possível, por mais que a pessoa coma, né, que tem um apetite, não tem como dar vazão a esse quantitativo dentro de um mês. Ela pegou, falou, e eu ali, né, fazendo as perguntas. Aí ela pegou e fez assim, tenente, eu vou confessar para a senhora, né, que nunca ninguém me perguntou isso, já começa por aí. Eu vou confessar para a senhora, é porque eu divido minhas cestas com os meus vizinhos. A cesta é muito para mim, então, para não perder os itens durante o mês, eu divido com meus vizinhos. Aí eu perguntei se os vizinhos são de Maria, ela não. Aí eu disse, então, tá errado. Que até mesmo se fosse, nesse caso, eles tivessem a necessidade, eles teriam que passar por atendimento, por todo o processo que você está passando. E não você pegar a sua cesta, uma vez que você retratou, né, a sua condição financeira, e você dividir com seus vizinhos. Então, essas situações, eu comecei a identificar, a registrar, a quantificar em quanto tempo ela recebeu de cesta, e passei a mostrar, apresentar esses dados para o comandante, para a encarregada do setor. E a partir daí, né, as coisas foram modificando frente a essa questão que eu tinha identificado. Então, quem recebia fralda geriátrica, a mesma coisa, né? Não tinha controle, né, de quando a pessoa recebeu, quantas usava por mês.
Tudo isso é importante você saber. E o principal de tudo, que não tinha nem controle do estoque que tinha no paiol, né? O paiol é o local de armazenamento, que tudo eu olho a validade, né? Sempre olhei. Tudo, seja dos produtos de cabelo, de alimento, tudo, de medicamento, tudo eu olho a validade. E eu identifiquei um lote gigante de fralda infantil vencida. Ou seja, estava fazendo uma liberação do benefício vencido e o povo do setor não tinha se atentado a isso e nem muito menos, porque tem uma classe que reclama, são os usuários, que estavam recebendo os itens vencidos. Pois é. Então, também, isso foi o que? Registrado e passado para o encarregado do setor. Então, foi uma das ações que eu consegui implantar e melhorar no setor. Outra coisa também, né, dentro do universo, né, dos programas, existe um programa chamado de PAI, que é Programa de Atenção Especial. O que seria esse programa? Ele, né, presta atendimento terceirizado para crianças, adolescentes, jovens e adultos, né, dependente dos militares que precisam fazer terapia. Fonoterapia ocupacional, psicologia, passar pelo psiquiatra e assim por diante. É um tratamento que a Marinha paga extra, né, para as clínicas credenciadas. Então, a gerência desse programa era relacionado a mim e a psicóloga. Então, éramos as duas que ficavam à frente. Então, é o programa mais oneroso em recurso, né, que se gasta mais recurso do núcleo de assistência social. Aí, o que foi que eu identifiquei também e melhorei? Quando eu cheguei, né, as guias de autorização, tinha a estagiária de psicologia, que ela saía de clínica em clínica levando as guias de autorização. Tipo, a gente tinha um universo, um exemplo, 150, 170 usuários. Várias clínicas, 10 clínicas, 7, 8, 9. Então, ela saía fazendo itinerário o dia todo, distribuindo essas guias de autorização do serviço, que inicialmente era mensal, né? Então, todo mês a estagiária fazia isso, o motorista ia levar e ela ia entregar. Depois que a estagiária concluiu o tempo dela, aí passou para o marinheiro levar. Ele fazia a mesma coisa. Aí tinha dia que chegava, né, não conseguia entregar, aí já chegava perto do almoço, a clínica não queria receber, era uma confusão. Mas, não, a gente precisa otimizar essa entrega dos documentos. Por que a gente não faz assim? Faz uma guia estendida para 3 meses, né? A cada 3 meses a gente renova, porque as sessões, né, o tratamento ele é contínuo, a não ser que um usuário ou usuária, né, desista do tratamento ou receba algo que era muito difícil, né, porque eram todos pessoas com deficiência. Então, por que a gente não faz para 3 meses? E ao invés de levar, né, o e-mail físico, a gente digitaliza e encaminha por e-mail, a pessoa vai receber e vai sinalizar que recebeu. E está feita a autorização do serviço. Aí pensaram, e disse, Paula, mas não é que você tem razão, vamos fazer assim. Disse, vamos fazer em caráter de teste, né? Inicialmente a gente faz em caráter experimental. Se der certo, a gente continua, se não, volta às tratativas anteriores. Eu sei que fizeram e foi excelente, otimizou, não teve mais problemas, a gente passou a ter um controle maior e assim por diante. Bem como a questão da frequência, porque é recurso público. Então, pelo fato do usuário, né, do responsável não pagar, não ser descontado do soldo dele, então tinha gente que ia quando queria, né, tinha gente que não aparecia, que desistia, nem falava nada. Teve um militar, né, que ele veio movimentado para cá, para Salvador, por conta do suporte da família, né, ele tinha um filho,
com deficiência, e no decorrer do processo que ele estava aqui, ele foi pedir o desligamento. Ou seja, ele solicitou a movimentação dele por conta do suporte familiar e do tratamento, né? Que a família teria a possibilidade de ser clínica mais próximas, porque lá no Rio de Janeiro é tudo muito distante. Quando ele chegou aqui, com pouco tempo depois, começou com as faltas. Eu fui verificar e depois eu fui ver que ele, quando eu entrei em contato, ele disse que tinha desistido. Então, isso era uma prerrogativa. Se para o futuro ele solicitasse novamente a permanência dele por motivo social, ele já teria esse óbice pontuado no prontuário dele, que ele veio movimentado alegando suporte familiar, e quando ele veio, ele foi e não deu continuidade ao tratamento. Então, tudo isso foi identificado depois da minha incorporação ao setor, né? Então, a minha experiência, né? Eu já fui coordenadora, eu já tinha sido coordenadora de CRAs, né? De 2 CRAs, e a minha expertise, e isso facilitou muito a visualizar essas situações no setor que anteriormente as colegas que me antecederam não visualizaram. A encarregada, né, ela tinha toda a função administrativa ali para gerir o setor, e ela também não identificou. E a partir do momento que eu cheguei, né, isso foi identificado e foi procurado melhorar. Outro ponto também, né? Dentro do universo dos nossos usuários, a gente tem os militares, da ativa, da reserva, né? E todo o leque que vem por trás. E as esposas dos militares é um caso à parte, por quê? Porque são mulheres, né, que se tornam chefe de família, não pela questão financeira, mas de gerir a família, de acompanhar o militar. Hoje ele está aqui, amanhã ele está em outro lugar e assim por diante. Então, são mulheres que muitas vezes abdicam da sua carreira profissional, abdicam de estudar, né, para acompanhar o marido, para seguir o marido aonde ele for servir. E eu sempre trabalhei, né, com um grupo de mulheres, né, ofertando diversas ações, fazendo diversas ações. E uma das coisas que eu pontuei, né, sempre foi o trabalho que era feito, era só palestra. Palestra, 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 palestra. Aí eu disse, chato, né? Só palestra. Por que a gente não faz, né, cursos de qualificação? E cursos de qualificação que ela possa trabalhar dentro da casa dela. E aonde ela for, ela consiga fazer. Vamos pensar, vamos ouvi-las, né? E vamos pensar em ações que elas vão conseguir aprender, colocar em prática, e dentro do seu ambiente ela vai conseguir fazer, e onde ela for também. Aí pensamos, aí quando eu passei a proposta para a encarregada, ela disse, não vai dar certo, não. Eu disse, por quê? Isso eu nem sabia. Ela, não, porque a gente já tentou, já oferecemos oficina de trança, de turbante, curso de manicure, contratamos o caminhão do SESC, do Senai, alguma coisa assim, pontuei aqui que eu não me recordo agora, e ficou lá na Vila Naval da Barragem, que é no município de Simões Filho, né, que a Marinha tem uma vila lá, tem das outras que tem aqui na área do 2º distrito, e quase ninguém apareceu. Quem se inscreveu, quase ninguém apareceu. Aí eu peguei e fiz assim, não, comandante, tem alguma coisa de errado. Ficou acompanhando, né, participando, monitorando, porque quando a gente trabalha com o grupo, principalmente pela distância, né, a gente tem que ter alguém ali na linha de frente, né, para monitorar, para ver se está acontecendo tudo direitinho e assim por diante. Ela disse, não, a gente contratou, deixou lá e elas iam, e não foi quase ninguém. Aí eu disse, eu posso sugerir, né, que eu já fiz assim, assim, assado, eu posso modificar para as nossas usuárias, para o nosso perfil, e, né, pode me deixar a cargo que vai dar certo. Aí eu sei que ela relutou, eu ali, né, batendo, eu disse, pode deixar que eu sou ótima em barganhar preço, né, eu vou fazer a pesquisa do que elas querem, eu vejo a questão da escola para ofertar o curso, vejo a questão de preço, vejo a questão se é mais viável o professor indo para lá, ouvindo espaço para aqui.
Continuando, que tive que interromper aqui por conta de Bruninho. Então eu fui pontuando, né? Eu disse, olha, pode deixar, né, que comigo o negócio vai dar certo. Se não der, a senhora pode me dar um aperto, pode até me botar no livro. Aí eu sei dizer que eu fiz uma sondagem com elas, aí surgiu o curso de manicure, de cabeleireiro, e o que ganhou, fica aqui quietinha, Brisinha, tá? Agora é Brisa, a outra filha. E o curso que ganhou, a vontade delas era de design de sobrancelha, que elas estavam, né, no auge. Aí eu fui atrás de escola, fui fazer pesquisa de preço, entrar em contato, barganhar o valor, ver a possibilidade da professora ir para lá, né? Tudo isso fiz bonitinho, né? Passei todas as propostas, né? Passei para a encarregada, ela aprovou, foi feito o processo lá administrativo pelo setor responsável, e eu sei que o curso aconteceu e não teve a turma de 20 alunas e não teve ninguém que desistiu, ninguém que faltou. Eu monitorar, eu não ia sempre, né, porque eu tinha mais outras atribuições, mas estava monitorando em contato constante e eu sei que ninguém faltou, que todo mundo concluiu, já estavam fazendo o serviço em casa e ganhando o seu próprio dinheiro, que foi um sucesso. No período que eu fiquei, teve turma 1, turma 2, turma 3, turma 4, só parou no período da pandemia, que não teve, que não tinha possibilidade de ter. E foi um sucesso, um sucesso. Então, quando a gente já tem a expertise, sabe como fazer, sabe como monitorar, e sempre eu reforçava, é recurso público, não é para ficar desperdiçando, não é pelo fato que a gente tem esse recurso disponível que a gente pode desperdiçar. E foi um sucesso. Tudo eu vou deixar aqui, as fotinhas, para vocês observarem. E, por fim, né, que eu achei super importante trazer, que foram os casos importantes do universo de tantos, né, dos casos impactantes. Aí eu pontuei aqui, né, de um militar que eu atendi, que ele estava com a esposa de gestação de alto risco e ele precisava da licença para poder estar, né, acompanhando ela. Então, quando existe essas questões e questões de urgência, você tem que também ter sabedoria, saber como agir nessa ação. Então, eu fiz o parecer rápido e como o trâmite dentro da organização até sair para ir para o Hospital Naval era muito rápido, então eu pedi autorização ao meu encarregado, ao meu chefe maior, para poder, né, agir com a maior brevidade possível, e ainda entrava em contato com a junta militar do hospital para poder informar da particularidade do caso e pedir celeridade. Eu sei que o militar saiu de licença, a esposa dele teve o neném, e com poucos dias depois, né, nasceu, tudo bem, e com poucos dias depois a criança veio a óbito. Fica aqui quietinha, fica aqui quietinha. E depois a criança veio a óbito, né, então apesar de eu ter já feito todo o meu trabalho, mas, né, eu continuei prestando suporte e apoio. E ainda fiz até um papel que não me caberia, que seria da parte administrativa. Por quê? E isso eu estava participando do treinamento do 7 de setembro. Pois é, porque você faz 300 mil coisas ao mesmo tempo. E tanto que o comandante, né, da OM do militar nem sabia do que tinha acontecido. Eu que noticiei, eu disse ao comandante, você está sabendo que o filho do sargento fulano de tal veio a óbito. Ele foi, eu disse, foi. Aí eu disse, não, vou ligar para ele, eu disse ele. Aí eu fui orientar tanto o militar quanto a OMT, que ele fazia jus tanto auxílio natalidade quanto auxílio mortalidade, né, que lá tem, né, para cada situação tem um auxílio diferente. Por quê? Porque a criança nasceu viva, passou alguns dias viva e depois veio a óbito. Então, faria jus aos dois benefícios, né? E a norma não dizia que o militar teria que optar por um ou por outro, porque geralmente diz que o militar pode optar por um ou por outro e que pode optar pelo que tem o valor maior, e nesse caso não. Um outro ponto também, né, de questão de gestante, de esposa de militar,
uma gestante atípica, porque era uma gestante indígena, e também a questão, né, de gestação de risco, né, lá na delegacia de Porto Seguro, e o militar ele precisava com urgência ir acompanhar a esposa que estava com descolamento. Então, todo o processo rápido, para ele sair de licença rápido e ir acompanhar a esposa. Só que nesse caso, graças a Deus, o neném nasceu tudo bem. E acreditem vocês, o que é que acontecia no setor, minha gente. Pense num setor abençoado, era aquele NAS. E era sempre quando a encarregada estava de férias, né? Porque quando o mais antigo está de férias, quem assume é o que se segue na antiguidade. E assim vai. E quando ela estava de férias, acontecia. Já teve caso, eu e a bacharel em direito desapartar briga de um comandante com a esposa. Já teve caso de um paciente psiquiátrico de entrar e precisar acionar a divisão de segurança. Eu, gestante, fui atender uma paciente psiquiátrica que entrou em surto e saiu de lá de ambulância. E eu fiquei imprensada entre a mesa e a parede, ela dizendo que ia me bater, que ia me quebrar toda no pau. Eu já estava com 6 meses de gestação, não tinha nem para onde eu correr, que eu não tinha nem como pular, né? Então, é assim, as situações mais diversas eu vivenciei, que a gente imagina, não, é um ambiente tranquilo, é tudo tranquilo, não é que nem aqui fora, no mundo civil, mas acontece sim. E, por fim, né, para fechar o nosso vídeo com chave de ouro, eu vou pontuar aqui 3 grandes momentos, né, que foram várias vivências, 3 grandes momentos, 3 grandes ações que eu participei. A primeira foi a preparação para a missão no Complexo da Maré, né? Então, teve a pacificação no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, e alguns fuzileiros navais, né, eles foram destacados para participar dessa missão. E o que é que eu fazia, Paula? Você fazia o quê? Todo o trabalho de preparação, de orientação frente às famílias. Os fuzileiros, eles já sabem o que eles têm de fazer, eles são preparados, qualificados para esse tipo de ação. E as famílias? O que é que as famílias precisam saber? Serem orientadas, né? Toda a questão documental e assim por diante. Então, a gente faz todo um preparo, todo um trabalho voltado para a família. Não só eu na condição de assistente social, como a psicóloga também. Ela não vai fazer atendimento clínico, porque o psicólogo, dentro do núcleo de assistência, ele se equipara a um psicólogo de comunidade. Ele inicialmente faz o acolhimento e faz o encaminhamento necessário. E nesse caso, ela faz também toda a parte de preparação junto às famílias. Uma outra ação também foi quando teve aquele derramamento de óleo, que os militares, né, principalmente os que se servem nos navios embarcados, eles foram para uma missão de X dias e chegando lá a situação era muito mais complexa, exigiu uma demanda muito maior e eles passaram de 10 dias, ficaram um mês. Então as famílias, né, como eu disse, as mulheres são chefes de famílias, mas não financeiramente, né, elas são líderes. Então as famílias ficaram desassistidas. Aí, nesse universo, eu encontrei gestante que já estavam para ganhar um neném, famílias que estavam já passando por necessidades, questão alimentares, pagamento de contas, né? Uma série de fatores. Então, a gente faz esse acolhimento, faz toda a preparação, todo o suporte necessário para esse tipo de ação, que é uma situação inopinada. O que é isso, Paulo, uma situação inopinada? É uma situação que a gente não espera acontecer, que não espera que vai acontecer. E, por fim, não menos importante, foi o período da pandemia. Pois é, já foi no meu último ano, né, nos meus 2 últimos anos, e assim foi um momento difícil, muito intenso, que eu sempre brinco que enquanto estava todo mundo assistindo o Big Brother de Juliette, eu estava era trabalhando.
porque a gente trabalhava de domingo a domingo, tinha famílias que eu tinha que monitorar constantemente. A gente implantou o atendimento remoto. As concessões dos benefícios aumentaram assim consideravelmente. Teve várias famílias, né, que assim o impacto não foi só o cometimento da doença em si, mas outras questões, outras pontuações. O atendimento remoto, que a gente não sabia muito como fazer, de que forma fazer, a gente foi aprendendo ali na prática, né? A gente foi modificando. Tinha o CITREP, que é uma resposta, né, de tudo que você fez decorrente aquela semana que a gente precisava passar o nosso comando superior lá no Rio de Janeiro. Então, assim, foi coisas que a gente foi aprendendo ali, né, no dia a dia. E, assim, uma situação que nunca ninguém vivenciou, nunca ninguém esperava passar, e a gente ali, né, firme e forte, trabalhando de domingo a domingo, tendo reuniões periódicas, e era contato, e era ações que a gente podia fazer, e foi período que as estradas estavam fechadas, e o nosso quantitativo de cesta básica já estava ficando pequeno, e foi fralda descartável, tanto para criança quanto para adulto, outros insumos que a gente inseriu, e assim foi, e eu sobrevivi. Tanto sobrevivi que estou aqui. Tive Covid 2 vezes. Na segunda vez eu ainda fiquei com 25% do pulmão comprometido, mas sobrevivi, estou aqui. Eu já estou terminando. Já passei, gente. Passa lá. Vai fechar a porta. Vai passar. Pois é, né? O menino querido, quem tem menino querido sabe muito bem como é. Então, minha gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiser que eu traga algo a mais, né? Paula, fale de outras experiências, de outras vivências, de estudos de casos e outras coisas, né? Deixa aqui o seu comentário. E aí, você gostou do vídeo? Sabia que nós, assistentes sociais, atuamos nas Forças Armadas e temos um papel primordial na execução de programas e projetos dentro da área militar? Pois é, o carro-chefe do setor é o serviço social. Acreditem vocês, a maior demanda dos núcleos de assistência social no âmbito da Marinha do Brasil é o serviço social. Então, se você pretende seguir a carreira militar, tanto de carreira ou temporário, faça porque é uma experiência maravilhosa, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Um beijo, palma no pé esquerdo e até o próximo vídeo.